Reconstruindo o mundo. Capítulo 3. A recompensa pelo perigo mortal. Caçadores arriscam suas vidas em meio às ruínas para reivindicar as relíquias do velho mundo que residem lá dentro. Mas o que exatamente faz de algo uma relíquia? Em termos gerais, a palavra significava qualquer coisa associada à ciência e tecnologia extremamente avançadas do velho mundo. Mais especificamente, referia-se a objetos produzidos durante o período do velho mundo. Isso incluía máquinas de precisão, por exemplo, mas mesmo uma xícara comum do velho mundo era tecnicamente uma relíquia. Naturalmente, o primeiro traria mais dinheiro para o caçador que o recuperasse, mas a maioria dos caçadores não conseguem distinguir a diferença e assim levam de volta o que chama a atenção para avaliação e venda. Como regra geral, as relíquias mais valiosas eram aquelas que não podiam ser facilmente replicadas no nível atual de tecnologia, mas nem sempre era óbvio o quão valiosa uma relíquia seria à primeira vista. O que parecia ser um acessório barato ou utensílio do dia a dia, às vezes acabava por possuir propriedades extraordinárias. Por mais impossível que parecesse, uma pequena faca descoberta em uma ruína poderia cortar facilmente aço e concreto, para não falar de carne ou peixe, com a menor pressão, mas nunca cortaria um humano, não importa o quão forte fosse pressionada contra a pele. E não importa quantos blocos de aço cortasse, também mantinha sua lâmina perfeitamente afiada. Sua lâmina não enferrujava na água nem reagia quando imersa em ácidos fortes como a água régia. Quando os pesquisadores corporativos removeram o que parecia ser o mecanismo de segurança da faca, ela partiu um tanque, e os trabalhadores dentro dele, que estavam claramente fora do alcance da lâmina. A própria faca se desfez imediatamente em pó. A ciência e a tecnologia da época de Akira foram construídas a partir da análise de muitas descobertas semelhantes. Mas mesmo pesquisadores habilidosos, com uma vida inteira de sabedoria acumulada, só entenderam uma pequena fração das relíquias do velho mundo. Era porque as relíquias mal eram compreendidas que podiam ser comercializadas a preços tão altos. E inúmeros caçadores, Akira entre eles, estavam indo para as ruínas para mais um dia arriscando suas vidas para encontrar mais. Quando Akira se recuperou de quase ser morto e do desânimo que se seguiu, o fogo de artilharia do lado de fora estava silencioso há muito tempo. Como o garoto parecia estar melhor, Alpha decidiu retomar sua expedição. Parece que as coisas se acalmaram, disse ela. O que você acha de voltarmos ao trabalho, Akira? Por favor, tenha cuidado desta vez. Eu terei. Akira assentiu. Sério. Farei exatamente o que você me disser. Eu prometo. Bom, vamos indo. Alpha deu a Akira um sorriso satisfeito. Ela assumiu a liderança enquanto caminhavam, enquanto Akira a seguia com um olhar intenso. Eles saíram do prédio e atravessaram a área onde haviam encontrado a máquina gigante, passando por prédios desmoronados e escalando escombros enquanto passavam pelas cicatrizes da provação. A experiência de Akira o afetou fortemente, tanto para melhor quanto para pior. Sua expressão endureceu, agora que ele sabia que máquinas invisíveis vagavam pelas ruínas, monstros que podiam desafiar até mesmo armamento anti-monstro, muito menos sua arma barata. Mas ele venceu seu medo com determinação e continuou cautelosamente, convencido de que estaria seguro desde que obedecesse Alpha. Ela ficou satisfeita ao observar a atitude dele enquanto continuava a guiá-lo pelas ruínas, evitando as ameaças que espreitavam ali com extraordinária precisão. Em pouco tempo, eles deixaram os arredores e chegaram a uma área mais profunda das ruínas. Akira. Alpha apontou para um dos muitos prédios. Encontraremos algumas relíquias aqui. Akira olhou para o edifício abandonado com interesse. Tendo chegado tão longe, ele não podia deixar de esperar por um lance que justificaria seus riscos. Mas o prédio parecia muito parecido com os outros pelos quais passará, sem nenhum sinal de que valeria a pena sua viagem. Você se importa se eu perguntar por que você escolheu este lugar? Akira perguntou sem pensar. Então se perguntou nervosamente se Alpha achava que ele estava duvidando dela novamente. Alpha, no entanto, apenas sorriu confiante. Não mesmo, ela disse. Eu explico enquanto você procura relíquias lá dentro. Seu comportamento convenceu Akira de que ele poderia esperar encontrar um grande tesouro, e ele a seguiu ansiosamente para dentro. O prédio que Alpha havia apontado já foi um shopping center do velho mundo.
Akira vislumbrou as sombras da antiga prosperidade enquanto passava por prateleiras esmagadas que ficavam perto de paredes escancaradas, sobre pisos cheios de arranhões e restos de monstros mecânicos. Fragmentos de ossos e equipamentos humanos jaziam ao lado de esqueletos de gigantes orgânicos. Numerosas relíquias testemunhavam o passado glorioso do lugar, quando ele estava repleto de uma variedade estonteante de mercadorias, e Akira contemplou as consequências das batalhas entre os muitos caçadores que vieram procurá-lo, e as hordas de monstros. As estruturas sobreviventes do velho mundo tendiam a ser resistentes, então os buracos nas paredes e as marcas de queimaduras nos tetos eram um monumento aos ferozes estragos do conflito. Os numerosos corpos espalhados provavam que este lugar valia a pena correr riscos, mas também mostravam o fim reservado para aqueles incapazes de resistir à atração das relíquias do velho mundo. Você perguntou por que escolhi este lugar? Disse Alpha. Em primeiro lugar, é seguro. A maioria dos monstros mecânicos nas ruínas são sistemas de segurança para alguma instalação ou outra, e seus deveres geralmente incluem eliminar monstros orgânicos. Assim, você corre menos perigo de monstros orgânicos dentro de instalações vigiadas. Mas isso não significa apenas que monstros mecânicos vão me atacar em vez disso? Perguntou Akira. Na verdade, sistemas de segurança mecânicos também patrulhavam o prédio, embora não tivessem encontrado nenhum graças à orientação precisa de Alpha. Monstros mecânicos geralmente se limitam a estabelecer rotas de patrulha e postos de guarda, ela explicou. Isso os torna muito mais fáceis de evitar, desde que você conheça seus padrões de patrulha. Monstros orgânicos, por outro lado, podem mudar seus movimentos para responder a novas situações e tomar muitas decisões no momento, o que os torna difíceis de prever. Então, enquanto você estiver comigo, você estará mais seguro em áreas com uma proporção maior de monstros mecânicos. Akira ouviu com atenção. Ele nunca tinha ouvido isso nos becos das favelas. Entendo. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Mas como você descobre esses padrões? Existem várias maneiras, mas não vou me incomodar em passar por cima delas. Levaria décadas para explicá-las bem o suficiente para você realmente entender. Alpha deu um sorriso ousado e travesso. Ou prefere perder tempo? Eu concordei em responder às suas perguntas até que você esteja satisfeito. Então não me importaria de lhe dizer. Oh não. Eu vou passar. Akira estremeceu. Ele tomou a resposta de Alpha como uma piada e assumiu que ela nunca tinha planejado contar a ele. Mas ele também suspeitava que, se ele a provocasse insistindo em uma resposta, ela poderia realmente começar uma explicação interminável. Alpha sorriu. Ela tinha antecipado sua resposta. Sério? Bem, deixe-me saber se você mudar de ideia. Agora, por que escolhi este lugar? A outra razão é que selecionei cuidadosamente as relíquias que você irá colecionar. Você fez o quê? As relíquias aqui valem muito assim, então. O valor das relíquias é importante, mas não tanto quanto se você pode carregá-las com você. Encontrar uma fortuna não vai adiantar nada se ela pesar 10 toneladas. E, por outro lado, você não poderia recuperar uma relíquia deitada ao lado de um monstro, mesmo que fosse pequena o suficiente para segurar em sua mão. Isso faz sentido. Então fui procurar um lugar onde você provavelmente encontrará relíquias valiosas que até você poderia levar de volta, e decidi que este era o melhor lugar. Isso satisfez a curiosidade de Akira em um ponto, mas também provocou outra pergunta. Espere, disse ele. Isso significa que o lugar que eu estava procurando ontem realmente está limpo. Está esgotado de relíquias? Alpha confirmou. Aquela área estaria repleta de caçadores se ainda tivesse algo valioso por aí, onde até mesmo uma criança como você pudesse encontrar. Estou errada? Eu acho que não. O pensamento de que ele havia arriscado sua vida por nada no dia anterior fez Akira se sentir tardiamente fatigado. Achei que conseguiria algo bom se eu usasse as ruínas, mas acho que não estava pensando direito. Você nunca teria me conhecido de outra forma, então eu diria que seu risco valeu a pena. Alpha sorriu encorajadoramente. Você terá muitas chances de apreciar a sorte que teve nos próximos dias. Akira riu, seu ânimo evidentemente restaurado. Bom ponto, disse ele. Mal posso esperar. Eu não vou te decepcionar. Alpha sorriu com confiança. Na verdade,
Os arredores das ruínas ainda continham um punhado de relíquias de baixo valor para quem quisesse procurá-las. Embora não valessem o suficiente para interessar o caçador comum, teriam facilmente satisfeito uma criança das favelas. Em outras palavras, Akira não estava realmente perdendo seu tempo, afinal. E Alpha estava totalmente ciente disso enquanto o conduzia mais fundo nas ruínas. Os caçadores não eram os únicos visitantes das ruínas. As corporações investiam imensas somas em expedições, e muitas outras também procuraram relíquias. Elas continuariam, às vezes cooperando e às vezes lutando, até que cada parte concluísse que não valia mais o esforço. Todos tinham padrões diferentes para decidir quando terminariam com uma ruína. As corporações sairiam primeiro. Eles gastam prodigamente em suas forças armadas particulares, e seus soldados eram extremamente bem equipados e altamente qualificados. O custo financeiro do pessoal perdido foi, portanto, igualmente extremo. Assim, as corporações rapidamente desistiriam de quaisquer relíquias, exceto aquelas que não poderiam ser obtidas de outra forma, como equipamentos de fabricação do velho mundo que não podiam ser reproduzidos nos dias atuais. As corporações podem se envolver em conflitos armados por causa dessas raras descobertas, relíquias comuns que podiam simplesmente comprar de caçadores. As organizações afluentes preferiam resolver as coisas com dinheiro sempre que possível. Caçadores comuns seriam os próximos a se retirar. Eles avaliam objetivamente seus lucros potenciais de relíquias contra a ameaça representada por monstros, pesam os prós e os contras e saem enquanto as probabilidades ainda estão a favor. Os últimos a partir seriam os incrivelmente habilidosos, que continuam a afastar monstros enquanto coletam relíquias até que não houvesse mais nenhuma, e os incrivelmente inábeis, que ficam muito tempo por ganância e acabam mortos. Dessa forma, as ruínas foram continuamente despojadas de relíquias enquanto os cadáveres se empilhavam em seu lugar. A certa altura, todos comparavam a quantidade de relíquias descobertas com a quantidade de corpos deixados e concluíam que uma ruína não valia a pena. Então, finalmente, ficaria deserto. O antigo shopping center que Akira estava explorando ainda continha mais do que algumas relíquias de valor, prova de que mesmo caçadores totalmente armados achavam a área muito perigosa para valer a pena. Ele havia entrado em uma zona repleta de monstros poderosos, uma que, em circunstâncias normais, ele nunca seria capaz de alcançar. Akira, é claro, não sabia nada sobre o valor das relíquias. Ele estava apenas seguindo as instruções de Alpha e enfiando o que parecia promissor em um saco de papel. Até aquela bolsa foi um de seus achados. A que ele trouxera havia se rasgado sob o peso de sua carga. Você tem certeza que isso vai aguentar todo o caminho de volta para a cidade? Ele perguntou, olhando nervosamente para a sacola de compras que continha seus achados. Era feito de papel fino e parecia longe de ser resistente. Não se preocupe, Alpha o assegurou. Essa bolsa foi feita no velho mundo, uma relíquia por direito próprio. É muito mais forte do que parece. Então, é tecnologia do velho mundo. Legal. Akira voltou sua atenção para o interior da bolsa, cheia de relíquias que Alpha havia cuidadosamente selecionado. Uma faca com bainha, algumas peças de máquina de uso desconhecido, vários pacotes que Alpha disse a ele que continham remédios para ferimentos, algo que parecia um curativo, outra coisa parecida com um relógio de pulso. E assim por diante. Eram todos pequenos objetos porque Alpha rejeitou qualquer coisa muito volumosa ou pesada para uma criança como Akira carregar. Akira distraidamente tirou a faca da bolsa e a segurou. Parecia comum, como uma faca que ele poderia ver em uma banca de rua. Ele removeu a bainha para revelar uma lâmina arredondada que parecia tudo menos afiada. Você tem certeza que esta faca é do velho mundo? Ele perguntou. Há algo de especial nisso? Não me parece muito boa. Deve ser bastante útil para cortar coisas, respondeu Alpha. Tem um mecanismo de segurança? Mas eu tomaria cuidado se fosse você. Entendi. Akira guardou a faca na bolsa, que ainda tinha espaço para mais relíquias e não era particularmente pesada. Tendo percorrido todo esse caminho, ele estava ansioso para voltar com o máximo que pudesse carregar. Ainda não está cheia. Eu não deveria pegar mais. Alpha balançou a cabeça. Não, esse é o seu limite, ela disse.
Você terá que correr com ela se encontrarmos algum monstro no caminho de volta. Então qualquer coisa volumosa ou pesada o suficiente para diminuir sua velocidade o matará. Não seja ganancioso. Akira valorizava sua vida e havia determinado obedecer Alpha. Lamentavelmente, ele concordou com a cabeça e desistiu de sua busca. Entendi. Então, quanto vou ganhar por tudo isso? Também não posso ter certeza disso. A taxa atual de relíquias flutua com a demanda. E você não vai vender tudo isso. Deixe a faca de lado para você. E eu aconselho a não vender o remédio também. Mesmo pequenas lesões muitas vezes levam a sérios problemas sem tratamento adequado. Pense nisso como um seguro. Isso significará ainda menos para vender. Você terá que aturar isso. É uma despesa necessária. Akira hesitou, então concordou. Certo. Ele ainda lamentava não poder vender tantas relíquias, mas disse a si mesmo que o que restava ainda era suficiente para alguém como ele. Ele voltou sua atenção para outro lugar. Agora, vamos começar de volta, disse Alpha. Você estará carregando um peso decente desta vez, então seja especialmente cuidadoso. Se você for visto porque essa bolsa está o atrasando, você realmente será explodido em pedacinhos desta vez. Ela sorriu ameaçadoramente, provocando uma careta de Akira. Eu vou ficar bem. Então vamos. Mais uma vez Akira seguiu Alpha nervosamente. De sua parte, Alpha usava um sorriso alegre. Akira conseguiu voltar ao deserto, perigoso por si só, mas ainda muito mais seguro do que ruínas patrulhadas por monstros invisíveis. Inconscientemente, ele fez uma nota mental marcando o fim de sua expedição e relaxou, embora certamente ainda não estivesse seguro. Ao fazê-lo, a fadiga que ele havia esquecido em seu estado tenso voltou correndo, e ele soltou um suspiro. Podemos parar para descansar se você estiver cansado, sugeriu Alpha. Você não precisa se preocupar em ficar de vigia enquanto eu estiver por perto. Boa ideia, ele respondeu. Mas não vamos demorar muito. Quero voltar para a cidade o mais rápido possível. Tudo bem. Gostaria de conversar enquanto isso. A vida solitária de Akira no beco o deixou sem nada para contribuir. Então Alpha acabou levando a maior parte da conversa, enquanto ele a encorajava com uma observação ocasional. A propósito, ela disse: você sabia que a cidade de Kugamayama foi fundada para explorar as ruínas da cidade de Kuzuzuara? Sério, eu não fazia ideia. Você com certeza sabe muito. Posso não parecer, mas estou bem informada. Dito isto, a maior parte do meu conhecimento é sobre o Oriente. Não posso falar muito sobre o Oeste ou a Zona Central. O Ocidente, hein? Eu também não sei muito sobre, mas ouvi dizer que é como um outro mundo. Conheço apenas algumas histórias. Alguns dizem que falta qualquer tecnologia superior e outros que é habitado por magos, mas você tem que aceitar isso com um grão de sal. A central está cheia de organizações chamadas países. Será que estou certo? Então eu ouvi. O leste é tudo a leste da central, embora também possa significar a área que a LGC, a Liga Oriental de Corporações Governantes, controla. Você está interessado na central, Akira? Não. Quero primeiro saber tudo o que devo sobre o Oriente. Quer dizer, eu ainda nem sei ler. Deixe isso comigo. Acrescentarei uma educação básica ao seu regime de treinamento, além da alfabetização. Você vai? Obrigado. Akira se sentiu grato pela generosa oferta de Alpha, mas também o assustou um pouco. Ele acreditava firmemente que um presente gratuito poderia custar muito. De nada. Alpha virou um sorriso gentil para ele. Sua felicidade, no entanto, era toda para ela. De volta a Kugamayama, Akira foi direto para a bolsa local. O escritório dos caçadores mantinha vários postos desse tipo em toda a cidade, e sua clientela variava por distrito. As trocas dentro dos muros lidavam principalmente com caçadores de elite cujas valiosas descobertas ocasionalmente provocavam guerras de lances corporativas, elevando ainda mais seus preços astronômicos. O que Akira visitou, no distrito inferior, perto das favelas, servia principalmente uma mistura de caçadores novatos e moradores de favelas, e só atrai as relíquias mais baratas. Embora as bolsas teoricamente tratassem exclusivamente de relíquias, esse ramo menos prestigioso havia, com o tempo,
começado a comprar outras mercadorias, embora geralmente a preços baixos, e se tornado uma fonte vital de renda para os moradores locais. Akira entrou na bolsa e tirou do saco de papel as relíquias que estava vendendo. Colocando-os em uma bandeja, ele se juntou a uma fila para esperar sua vez no balcão. Ele seguiu o conselho de Alpha e guardou a faca e os suprimentos médicos para si. Nojima, o homem de meia-idade que administrava o balcão de câmbio, avaliou Akira como um menino de rua e o estava tratando de acordo, até perceber que os objetos na bandeja do menino não poderiam ter vindo das favelas. Mostre sua identificação de caçador se você tiver uma, ele disse, de repente todo profissional. Akira mostrou o pedaço de papel que passou para sua identidade. Nojima o pegou, digitou alguns dados em um terminal próximo e depois o devolveu junto com 3 moedas. A bandeja e as relíquias foram parar em uma prateleira atrás do oficial. Akira olhou para suas moedas em sua mão, cada uma valendo 100 aurum. O aurum era uma moeda corporativa emitida pela grande indústria Sakashita, uma das 5 principais empresas que compunham o LGC. Como tal, o aurum foi usado principalmente dentro da esfera de influência econômica do SH, que incluía a cidade de Kugamayama. O valor de 300 aurum era relativo. Compraria uma única refeição barata para um morador médio do distrito inferior de Kugamayama, enquanto no distrito de elite era um trocado que não daria nem para comprar um copo de água. E os 300 aurum na palma de Akira eram o fruto de sua jornada desafiadora da morte pelas ruínas, sua recompensa por enfrentar os ataques de monstros para recuperar relíquias que ele nunca poderia ter alcançado sem o apoio de Alpha, e apenas mal o tinha feito com isto. O garoto olhou para as míseras 3 moedas com intensa insatisfação, então olhou para cima para encontrar o olhar de Nojima com uma carranca, pronto para protestar, embora não tivesse certeza do que dizer. Mas o funcionário esperava sua reação e não lhe deu a chance. Tenho certeza que você tem sua cota de reclamações, disse ele com uma expressão profissional e um tom de cautela. Mas você é um caçador de primeira linha sem credibilidade e sem histórico. Esta é a sua primeira venda, então sua taxa é fixada em 300 aurum. De qualquer forma, você deve ser grato por estarmos dispostos a pagar tanto pré-avaliação pelo que pode vir a ser lixo. Akira entendeu o ponto do homem, e parte dele até concordou, mas isso não fez nada para suavizar sua carranca. Ele percebeu que seria inútil discutir, no entanto. Nós vamos terminar de avaliar suas mercadorias amanhã o mais cedo possível. Nojima continuou, observando a atitude de Akira. Uma vez feito isso, adicionaremos o que ainda lhe devemos à sua próxima taxa, a menos que o valor da avaliação seja inferior a 300 aurum. Caso em que você nos pagará a diferença. Então, se você está confiante de que trouxe algo que vale muito, volte e nos venda outra coisa. Nós o reconheceremos pelo seu ID de caçador. Então, se você perder isso, espere perder sua confiança e reputação com ele. Alguma pergunta? Então eu devo voltar amanhã. Akira perguntou, incerto. Só se a avaliação estiver concluída, e quanto mais vale uma relíquia, mais tempo demora. E mesmo assim, só se tiver outra coisa para trocar. Você não será pago pelo seu último achado até que nos venda o próximo, então não apareça de mãos vazias. Uma pitada de preocupação mostrou-se através da atitude sensata de Nojima. Ele tinha visto muitas crianças como Akira aparecerem na troca com relíquias duramente conquistadas, mas poucas delas voltaram para fazer uma segunda venda, e apenas um punhado delas durou até a 10ª. O resto ou desistiu de caçar ou morreu. Eu não sei quantos riscos você correu hoje, mas se você quer ganhar a vida como caçador, você tem que continuar correndo. Se isso for suficiente para quebrar seu espírito, desista. Você vai acabar se matando. Não, obrigado. Akira disparou de volta de uma vez. Eu poderia morrer com a mesma facilidade nas favelas. Eu vou cavar minha saída. Nojima sorriu. Isso soou para ele como determinação, e determinação dá força às pessoas, tornando a sobrevivência mais provável. É assim mesmo, ele disse. Bem, tome cuidado lá fora. O pensamento de que esse garoto poderia fazer isso levantou o ânimo de Nojima, enquanto ele passava para seu próximo cliente. Fora da troca, Akira olhou duro mais uma vez para os 300 aurum em sua mão. Ele fez as pazes com o pagamento por enquanto,
mas ainda não estava feliz com isso. Ele suspirou, liberando seu desânimo, então enfiou as pequenas moedas, sua recompensa pelo perigo mortal, no bolso. Alpha sorriu encorajadoramente para ele. Não se preocupe, ela disse. O resto do seu pagamento estará um pouco atrasado, mas valerá a pena esperar. Akira se recompôs e assentiu enfaticamente. Sim, você está certa. De jeito nenhum vou deixar uma coisinha dessas me afetar. Ele se forçou a se concentrar no que vinha a seguir. Alpha, vou voltar para as ruínas amanhã. Tudo bem com você? É claro. Deitando-se cedo depois de um dia de aventura, acordando revigorado para a caça às relíquias do dia seguinte, Akira não teria gostado de nada melhor naquele momento. Mas seu plano de retornar às ruínas acabou sendo adiado. Quando Akira partiu em direção ao beco onde fez sua cama, alguns outros moradores da favela o atacaram nas ruas secundárias. Eles estavam observando a troca e apostaram que quem trouxesse algo para vender sairia com dinheiro. E eles lutaram com o menino até a morte por meros 300 aurum. No final, Akira venceu, mas levou um tiro no estômago, geralmente um ferimento fatal. Ele só escapou da morte graças ao remédio que encontrou nas ruínas, que se mostrou tão surpreendentemente eficaz que o restaurou à condição perfeita após um único dia de descanso. Apesar desse lembrete sombrio de que ele ainda era forte o suficiente para sobreviver às favelas, Akira voltou para as ruínas determinado a ter sucesso como caçador.